Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre distúrbios de desenvolvimento, nós vamos começar a falar dos transtornos de desenvolvimento trazidos pelo DSM-5. São esses transtornos ligados ou à aprendizagem ou às condições de vida da pessoa. O primeiro que eu vou falar é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Então, sejam bem-vindos. Bom, quando você vai pesquisar as condições que atrapalham o neurodesenvolvimento do ser humano, você pode achar tanto distúrbios de neurodesenvolvimento como transtornos de neurodesenvolvimento. A gente viu que, embora haja uma diferença entre os dois, na hora de classificá-los fica muito complexo às vezes, porque eles apresentam características que podem se encaixar tanto em um distúrbio quanto em um transtorno e às vezes até mesmo numa síndrome, né? A gente viu lá nos transtornos de ansiedade que o transtorno do pânico muitas vezes é classificado como síndrome do pânico, né? Então, assim, na ciência, conforme as coisas vão avançando, muitas definições e classificações elas vão se alternando. Como aqui eu já falei para vocês que eu vou me basear no DSM-5 e na CID-11, eu vou usar a terminologia aqui nessa aula para transtorno de neurodesenvolvimento. Agora, o nosso trabalho ele continua chamando distúrbio de desenvolvimento, porque eu faço um apanhado geral das coisas que atrapalham o desenvolvimento, que podem ser distúrbios, transtornos e síndromes também, né? Então, o DSM-5 ele vai classificar os transtornos de neurodesenvolvimento da seguinte forma: as deficiências intelectuais, né, que tem deficiência intelectual e atraso global de desenvolvimento, nós teremos uma aula específica para isso. Os transtornos de comunicação, que é o transtorno da linguagem, transtorno da fala, transtorno de fluência com início na infância, transtorno da comunicação social, também falaremos sobre isso. O transtorno do espectro autista, que é o tema já da próxima aula. Transtornos específicos da aprendizagem, dislexia, disgrafia e descalculia, também teremos uma aula só para isso. TDAH, tema da aula de hoje. Os transtornos motores, né, com transtorno do desenvolvimento da coordenação, transtornos de movimento estereotipado e transtornos de tique. Eu coloquei esses transtornos lá junto com as deficiências intelectuais, não porque tenham relação uma com a outra, mas porque a gente vai trazer mais informações a respeito dos outros transtornos e menos a respeito das deficiências intelectuais e transtornos motores, por se tratar de questões muito específicas da área de saúde, né? Então, eu resolvi condensá-los no mesmo capítulo, tá? Mas são classificados em grupos diferentes aí dentro do DSM-5. E aí a gente tem outros transtornos, né, que conforme vão surgindo, provavelmente o DSM já vai catalogar. Então, o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH? Ele é um dos problemas de aprendizagem mais frequentes atualmente, é de origem neurobiológica, com causa genética e aparece muito cedo na infância, com mais ocorrência entre meninos. Seus principais sintomas são a desatenção, a inquietude e os impulsos. Embora muitos educadores e pais ainda sejam céticos em relação ao TDAH, sobre a sua existência, de fato, a Organização Mundial de Saúde reconhece o transtorno. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que eu baseio a aula de hoje nas informações deste importante documento, uma edição até recente de 2020, que se chama Transtornos Externalizantes. O capítulo 1 fala do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos os autores aí, né, e também os responsáveis pela edição em português. O documento na íntegra, completo, vocês acham ali nesse link. Eu achei as informações de extrema importância, principalmente em relação às causas do TDAH. São feitas pesquisas com exames de imagem, neuroimagem, todo um mapeamento para ver se encontra a causa genética, encontra também alguma diferença no funcionamento do cérebro de quem tem TDAH que de fato possa ser comprovado cientificamente. Neste documento, nós temos muitas informações importantes sobre pesquisas recentes em relação ao TDAH. E na apostila vocês têm informações um pouco mais detalhadas que, como são informações mais técnicas relacionadas a essas pesquisas, eu não trouxe para cá
porque o intuito dessa aula é ser um pouco mais dinâmica. Mas, de fato, ainda não existe um consenso sobre a parte do cérebro que é afetada pelo TDAH, e se ela afeta a todos, e exatamente qual é a parte genética que influencia. Por exemplo, na síndrome de Down, a gente tem ali a presença de um cromossomo a mais no par 21, já foi mapeado. No TDAH, a gente não conseguiu fazer isso ainda, a gente, eu digo, né, os seres humanos, os cientistas de forma geral. Então, assim, quais os sintomas do TDAH? Em relação à desatenção, lembrando, gente, que uma pessoa ela pode ter mais desatenção do que hiperatividade, e alguns não apresentam a hiperatividade, eles são apenas TDA, tá bom? Então, existem testes padronizados que vão conseguir mapear e nortear aí o diagnóstico deste transtorno. Em relação à desatenção, nós temos dificuldade em prestar atenção aos detalhes e cometer erros por descuido. Então, a criança começa a apresentar isso desde muito cedo, uma criança desatenta, descuidada, dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades, esforço para ouvir quando alguém fala. Os pais geralmente ficam muito irritados, né? Falam, ai, não presta atenção, tá sempre no mundo da lua. Esforço para executar e completar tarefas e atividades, então dispersa muito fácil. Dificuldade em organizar tarefas e atividades, então, assim, desde muito cedo, muito bagunçado, não consegue organizar, por exemplo, as matérias da escola. Evitar tarefas que exigem mais esforço mental, porque cansa muito, né? É sofrido. Perder objetos necessários para realizar tarefas ou atividades. Então, a gente vê na escola, fica muito evidente, né? Porque perde material escolar, tem aluno que perde tênis, tem aluno que esquece a mochila. Distratibilidade a partir de estímulos externos. Esquecimento das atividades diárias. Então, é um aluno que ele vai, por exemplo, com estímulos externos, a gente até recomenda que a sala de aula não tenha muitos estímulos visuais, nem sonoros, tudo. Ele vai ficar olhando lá fora, ele vai ficar olhando para alguma coisa que tenha na parede. Qualquer ruído ele vai dispersar, tá? Ele esquece muito facilmente coisas que você pede para ele fazer, né? Então, o professor pede para ele ir lá fora chamar o monitor. Se ele dispersar, ele esquece e não vai. Em relação à hiperatividade ou impulsividade, é aquela pessoa que mexe e bate as mãos, pés, fica se contorcendo. A gente fala, tem formiga na sua cadeira, porque a pessoa não para, ela é inquieta. Levantar-se quando se espera que permaneça sentado, não consegue ficar muito tempo sentado. Ficar correndo ou escalando, principalmente as crianças, né? Ou sentimentos subjetivos de inquietação, principalmente os adolescentes e o adulto. Essa inquietação não melhora, né, com a idade. Incapacidade de ter algum lazer silencioso, tudo ali é muito barulhento, muito ativo, né? Frequentemente em movimento, como se tivesse um motor. Uma pessoa que não para, ela causa até uma ansiedade na gente, né? Logorreia inadequada, então, assim, tá sempre falando fora de hora, falando muito, falando que não deve. Deixar escapar as respostas antes que uma pergunta seja concluída por causa da ansiedade. E lembra que eu falei que os transtornos de ansiedade estão muito ligados ao TDAH? Às vezes são confundidos com ele. E outro transtorno que é muito confundido com o TDAH é a bipolaridade. Então, é preciso aí um acompanhamento bastante persistente e aprofundado da pessoa para que o diagnóstico seja correto, porque os tratamentos são totalmente diferentes, tá, gente? Deixar escapar as respostas antes que uma pergunta seja concluída, dificuldade em esperar a sua vez ou em jogos ou atividades, né? Ansiedade, interromper outras pessoas ou intrometer-se. Então, a ansiedade está muito ligada a isso, e se não tratado o TDAH, a ansiedade vai ser um problema ali a mais na vida da pessoa. Ela vai ter dois transtornos, o TAG, né? E o TDAH. Então, como que é feito o diagnóstico do TDAH? Antes de falar do diagnóstico, vou falar de uns sintomas aqui rapidinho do quadro à direita de vocês, do TDAH em adultos, porque tem gente que não passa pelo diagnóstico na infância, vai ser diagnosticado só na vida adulta. Falta de atenção, desorganização espacial e temporal, então uma pessoa meio perdida, impulsividade, baixa tolerância à frustração, inclusive com muito nervosos, né? Quando tem assim os seus projetos não concluídos,
uma baixa autoestima, problemas de memória, ansiedade, esquecimentos frequentes, comportamentos danosos. Então, é comum a pessoa usar alguma substância psicoativa, fumar, beber, enfim, jogar, apostar, Por quê? Porque o impulso domina ali, né? Aí vem a má administração do dinheiro, então fica fazendo compras, às vezes também na internet. Por isso que no adulto muitos diagnósticos se confundem com a bipolaridade, porque os sintomas nessa faixa etária são muito parecidos. Instabilidade emocional, apatia, concentração focalizada. Então, ele tem um hiperfoco muito parecido com o do autista, que eu vou falar na próxima aula, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar de lado. Relações instáveis e abandono de projetos, justamente porque se frustra por não conseguir se concentrar o suficiente, tá, gente? Vamos partir, então, para os critérios diagnósticos, né? E para os sintomas ao longo da vida da pessoa. Em relação à desatenção, na primeira infância nós temos sequências curtas de brincadeiras, deixar atividades incompletas e não ouvir. Aí vai para a escola, também atividades breves, não consegue fazer nada que leve muito tempo, nem na brincadeira, nem nas tarefas. Né? Muda de atividade, são esquecidos, desorganizados, se distraem muito facilmente com os estímulos, né? Na adolescência, menor persistência do que os pares, então eles abandonam rápido as coisas, geralmente são tidos assim, se entedia muito fácil, né? Falta de foco nos detalhes de uma tarefa, planejamento futuro fraco, então assim, não tem muito plano para o futuro. Na vida adulta, detalhes não contemplados, esquecem compromissos e carece de precaução e antecipação. Então, eles são esses comportamentos danosos que eu falei ainda inclui isso, né? Porque a pessoa não prevê os perigos às vezes, né? Em relação à hiperatividade, a criança é aquela criança furacão, que sobe em tudo, destrói coisas, porque ele tem essa característica, né? De ser descoordenado em algumas situações. No período escolar, inquietos quando se espera calma, apesar de que a escola, né, abrindo uma aspas aqui para falar do nosso sistema escolar, ela precisa parar com essa exigência de que a criança fique sentada das 7 da manhã ao meio-dia ou da 1 da tarde às 6 horas. Isso não existe, nenhuma criança vai conseguir. As novas gerações são diferentes, né? Elas são super estimuladas, elas não vão ficar quietas, entre aspas. Mas enfim, né? Eles são muito inquietos, eles são mais inquietos que os outros. E os adolescentes também. E na vida adulta, eles têm sentimentos subjetivos de inquietação. O pensamento acelera, não só o corpo. E aí o sofrimento aumenta. Essa aceleração do pensamento, inclusive outra... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Característica que faz se confundir com o transtorno bipolar. Então, é preciso muito cuidado para fazer diagnóstico de adulto. Quanto à impulsividade, a criança é aquela que não escuta, parece que não tem sensibilidade para perigos, né? Não distingue o perigo, não identifica o perigo, se coloca em encrenca o tempo todo. Na escola, agir fora de hora, interrompendo outras crianças e deixando escapar respostas. É uma criança que interrompe o tempo todo o professor e os colegas. É uma criança chata na aula, sabe? Quebra regras de forma impensada, intromissões
quando entre pares, acidentes, porque ela não consegue administrar as regras no seu aspecto cognitivo, justamente por causa do transtorno. Não é culpa dela, né? Mas é uma criança que perturba bastante. Então ela vai ficar em evidência e tem que procurar um especialista, um neuro. O psicopedagogo, na verdade, é quem vai fazer a ponte, né? Ele vai identificar essas primeiras características e vai encaminhar para o neuro, para o psicólogo, para quem ele achar mais adequado. Na adolescência, um autocontrole deficitário, então a impulsividade aumenta muito, assume riscos imprudentemente, aquele adolescente vida louca, e isso vai para a vida adulta também, com os adultos se envolvendo muito em acidentes de trânsito e outros tipos de acidente. Se pega moto, então, acabou. É um transtorno. Decisões prematuras e imprudentes e a impaciência. Os critérios, gente, para diagnosticar, conforme vocês veem na tabela aí, eles vão de A até E, né? Sendo A, 1, exclusivo, predominantemente desatento, A2, exclusivo, predominantemente hiperativo e impulsivo, e A1 mais A2, o combinado. Aí no B, já alguns sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção que causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade. No critério C, algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em 2 ou mais contextos, tem que averiguar. No D, claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. E no E, os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não são melhor explicados por outro transtorno mental. Quer dizer o quê? Tem que eliminar não só o transtorno bipolar, como outros transtornos mentais, porque as características destes todos são muito parecidas em alguns aspectos. Continuando com os critérios diagnósticos, o que diz o DSM-5? Em relação ao critério, número de sintomas necessários para o diagnóstico, pelo menos 6 entre 9 sintomas de desatenção, ou pelo menos 6 entre 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Para adolescentes mais velhos, com 17 ou mais, e adultos, o mínimo é de 5 sintomas. Idade do início dos sintomas, antes dos 12 anos de idade. A gente sempre pergunta isso para quando a pessoa vem, ela tem mais de 12 anos. Duração mínima dos sintomas, 6 meses. Funcionamento, penetrância. Sintomas presentes em 2 ou mais ambientes, por exemplo, na escola, no trabalho, em casa. Tem criança que na escola perturba e em casa é quieta. Então, né, é importante que os pais sejam sinceros também. Funcionamento. Há evidências claras de que os sintomas causam prejuízo significativo. Então, é uma coisa que está atrapalhando. Fontes de informação necessária, ele não menciona. Excluir o diagnóstico se os sintomas ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno global de desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental, por exemplo, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno de personalidade, já comentei, né, sobre isso. E os possíveis diagnósticos: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tipo predominantemente desatento. Tem o tipo predominantemente hiperativo impulsivo e o tipo combinado, tá? Então, como eu falei, alguns têm mais desatenção, outros mais hiperatividade e alguns são combinados. Em relação aos critérios que eu citei no slide anterior, que vão de A até E, tem uma tabelinha aí que mostra o critério A1 e o A2. O A1, gente, em relação à desatenção. Deixar de prestar atenção a detalhes e comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalhos ou outras. Você vai marcando sim ou não, né? Tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, aquelas que envolvem faz de conta, imaginação. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, né? Tá sempre no mundo da lua. Não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Evita
antipatiza ou reluta em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental constante por causa da concentração, que ele não consegue, né? Perde coisas necessárias, tarefas ou atividades. E assim, não são pequenas coisas, são coisas importantes. Perde celular, sabe? Perde mochila. Se distrai com estímulos alheios à tarefa. Qualquer coisa faz ele entrar em off, né? Como eu costumo dizer. Apresenta esquecimento em atividades diárias. Aí você vai marcando e vai seguindo o DSM, né? O profissional. Critério A2, que em relação à hiperatividade, agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira, abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado, corre ou escala em demasia em situações nas quais isso é inapropriado. Quando se trata de crianças muito pequenas, com menos de 7 anos, a gente pergunta algumas coisas para o adulto. Quando a criança já tem uma certa autonomia, a gente pergunta diretamente para ela, tá? Tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer? Está a mil ou muitas vezes como se estivesse a todo vapor? Fala em demasia, impulsivamente, dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas, tem dificuldade para aguardar sua vez, interrompe ou se mete em assuntos de outros. Aí vai marcando sim ou não. Então vamos supor que uma criança apresente desses 9, né, sintomas aí, ela apresente pelo menos 6. Então aí o profissional, se for um psicopedagogo, por exemplo, estiver fazendo essa investigação, já liga um sinal de alerta e já vai encaminhar. Existe alguma diferença no tratamento para desatenção e para hiperatividade? Sim. Se for predominantemente desatenção, você vai usar uma abordagem, treinamento de foco, de concentração, de memória. Se for hiperatividade, é outra abordagem, tá? Muitas vezes tem que usar a medicação para parar com essa ansiedade toda, né? Para diminuir, parar não é difícil, mas diminuir essa ansiedade toda. A gente já vai ver sobre isso. Bom, antes de eu falar das intervenções, eu vou citar as escalas que são usadas geralmente para avaliar o TDAH. Nós temos o SNAP-4, que serve de 5 a 18 anos, pode ser avaliado pela própria pessoa, pelos pais e pelos professores, tá? Vai ter uma escala de classificação para sintomas de TDAH e transtorno opositivo, que é o TOD. Sensível a mudanças relacionadas ao tratamento. É uma versão curta de 26 itens. A versão completa tem 90 itens. E tem versões em francês, português e espanhol. A gente acha na internet, tá? SWAN, que é de 5 a 18 anos, também feito por si mesmo, pais e professores, com bases nos critérios do DSM-4. Só tem versões em francês e espanhol, não vejo aqui no Brasil, e como ainda não vi a versão baseada nos critérios do DSM-5, também não uso. Uso mais, como eu trabalho mais com adultos, adolescentes e adultos, eu uso mais o ASRS, né? Que pode ser feito pela própria pessoa, é desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, tem uma versão de 6 itens para triagem e uma de 18 itens com base nos sintomas do DSM-4. Ambas as versões foram traduzidas para vários idiomas, inclusive o português, você acha na internet, e investiga separadamente desatenção e hiperatividade. Então, é o primeiro que eu aplico nos adultos para ver se está pendendo mais para um ou para outro. E aí, dependendo, né, do resultado, a gente faz um encaminhamento para o neuro, às vezes para o psiquiatra, porque a gente levanta a hipótese diagnóstica de que não é um TDAH, mas um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade. Então, a gente recomenda que a pessoa procure o psiquiatra. Às vezes é um caso que pode ser resolvido sem medicação, com psicoterapia, a gente encaminha para o psicólogo, tá? Então depende muito do resultado. Quanto à intervenção, nós temos a intervenção medicamentosa. No documento que eu citei para vocês tem os principais medicamentos. A gente sabe que a Ritalina
é usada com frequência para tratar TDAH. Mas 2 coisas sobre a Ritalina. Uma, não gosto de usar em crianças muito pequenas, a gente não sabe o impacto que tem no desenvolvimento dela e o impacto a longo prazo. Ainda, as pesquisas ainda estão em desenvolvimento, mas eu me preocupo com medicação muito forte para criança muito pequena, seja ela qual for. Outra coisa é em relação à Ritalina. Em adultos, adolescentes, a gente coloca, às vezes, como uma estratégia paliativa, até a pessoa desenvolver outras estratégias, né, para controlar os impulsos e a desatenção. Existem casos em que a medicação vai ser tomada o resto da vida? Claro, porque existem casos mais drásticos, né, mais extremos. Mas em alguns casos a gente percebe que a pessoa já desenvolveu algumas estratégias e pode desenvolver mais para controlar os sintomas do TDAH. Outra coisa, nem todo médico entra com a Ritalina, muitos entram com ansiolíticos, né? A gente sabe que as medicações elas têm avançado muito, que tem um impacto às vezes menor do que a própria Ritalina. Então, o médico é que vai decidir isso. Mas existem outras coisas que podem ser abordadas. Eu coloquei um vídeo aí sobre dicas para colaborar na aprendizagem de quem tem TDAH, para quem trabalha em escola, trabalha com educação. Outra questão que eu acho extremamente importante, não só para quem tem TDAH, mas para quem tem algum transtorno relacionado à ansiedade ou mesmo os transtornos de humor, é em relação à alimentação. O transtorno do espectro autista, a gente vai ver na próxima aula, também tem algo relacionado à dieta, ou seja, você remover alguns alimentos e investir em outros quando você tem algum desses transtornos, é lógico, não é igual para todos os transtornos, pode ajudar bastante na sua qualidade de vida. Em relação ao TDAH, a nutricionista Andréa Torres tem um artigo bastante interessante, eu coloquei o link aí para vocês. Ela diz para eliminar ingredientes artificiais, limitar o consumo de carboidratos simples, remover alimentos que geram reações negativas, principalmente remover o açúcar. Aliás, remover o açúcar ele vai fazer bem aí para uma série de transtornos, e não só para quem tem transtorno, né? Mas sempre com o apoio de um profissional, porque você tirar totalmente o açúcar da sua dieta por conta própria, sem exame, sem o acompanhamento de um profissional, pode ser danoso, tá? Remover os alimentos alergênicos, então tem que ver, né, as alergias, corrigir carências nutricionais e, claro, sempre conversar com o nutricionista sobre uma suplementação, por exemplo, de ômega 3, de vitamina D ou outras vitaminas. A matéria completa é bastante informativa, mas sempre importante para quem tem qualquer tipo de transtorno procurar um nutricionista também, além, lógico, dos outros profissionais de saúde. Por quê? Porque a alimentação ela pode ajudar a melhorar muito a qualidade de vida de quem tem um transtorno, seja o TDAH, seja um transtorno de humor ou seja um transtorno de ansiedade. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!